Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui iniciando uma nova jornada, certo? Agora vamos aqui adentrar no universo dos números racionais, tá? Aula de hoje, tá bom? Falar um pouco sobre os números racionais, tá? Na sua forma fracionária, tá? Vamos entender um pouco como é que funciona esses termos, tá? Eu me chamo professor Thales Patrick, tá bom? Esse conteúdo aqui é mais voltado para o sétimo ano. Não quer dizer que seja exclusivo para o sétimo, tá? Mas pode ser visto, tá? Em sextos, sétimos, oitavo, nono, certo? Ensino médio e até mesmo prova de concurso, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui entender um pouco sobre esse universo dos números naturais, tá bom? Então, o primeiro ponto aqui é entender o que é um número racional, tá? Então, o número racional, ele é da forma P sobre Q, tá? Ele é estruturado dessa maneira. Mas vamos entender aqui esses pontos, tá? P sobre Q, ele está na sua forma geral, tá? Na sua estrutura mais abstrata na matemática. Então, eu quero que você entenda do abstrato até chegar no ponto de aplicação, tá? Então, o número racional é todo número da forma P sobre Q, tá? Ou seja, ele é representado como um número fracionário, ok? Esses números fracionários, tá? Eles são da forma P sobre Q, tá? Ou seja, esse número P e esse número Q, tá? São números inteiros, tá bom? Como já foi visto, tá? Em seus estudos, que P e Q, sendo números inteiros, eles podem ser tanto números positivos como números negativos, tá bom? Por exemplo, se eu pegar aqui um seguinte exemplo aqui, ó. A C 3 e aqui embaixo 2, tá bom? Então, 3, 2 são números inteiros, tá? 3 está em cima, o 2 está embaixo. Mas eu também poderia pegar um número negativo, tá? Por exemplo, menos 2 sobre 5, tá? Então, menos 2 está em cima e o 5 está embaixo, tá? Esses números, eles são considerados números racionais, tá? Agora, tem um pequeno detalhe aqui nessa estrutura de números racionais, tá? Que é o seguinte, que o número que fica embaixo, ele não pode ser zero. Você pode pensar em qualquer número que você vier em sua mente, só não pode ser zero, tá? Por quê? Por conta desse pequeno detalhe, tá? 2 e embaixo zero. Quando eu pegar 2 e dividir para zero, daria quanto? Tá? Pensa aí, dá quanto? Se você falar que dá zero, tá errado. Se você falar que dá um, também tá errado. Se você falar que dá 2, também está errado. Tá? Então é o seguinte, na matemática, essa divisão por zero, tá? Ela não faz sentido, tá bom? Por isso que ela é chamada de uma resultado indeterminado, tá? Ou seja, não faz sentido, tá? Quando você colocar essa divisão na calculadora, tá? Pode ser uma calculadora normal, até mesmo do celular, ela vai dar erro, tá? Então, se deu erro é porque essa divisão ela não existe, tá bom? Então, esse fator aqui ele não existe, tá bom? Ele não existe. Opa, escrevi errado aqui. Aí, ele não existe, tá certo? Então, não faz sentido efetuar essa divisão por zero. Mas, se eu fizer o contrário, zero dividido para 2, tá? Aqui sim faz sentido. Eu tenho zero coisas, eu vou dividir para duas pessoas. Cada um ganha quanto? Zero, tá? Então, significa que esse número que fica aí embaixo, ele não pode ser zero por essa afirmativa, tá bom? Não pode ser zero. Pode ser qualquer número que você pensar, menos o zero, tá bom? Mas vamos lá. Esse número que está aqui representado, que é o número fracionário, tá? Esse P e esse Q, eles recebem alguns nomes, tá bom? Por exemplo, na verdade, o nome mais comum que se dá para ele, tá? É que o número que fica em cima, ele é chamado de numerador, tá? E o número que fica embaixo, ele é chamado de denominador. Denominador, certo? Então, o número que fica em cima é o numerador e o que fica embaixo é chamado de denominador, tá bom? Então, o que acontece? Esse número racional, na sua forma mais
simples, tá? Ele é representado por um número P sobre Q, tá bom? Que é a forma fracionária, tá bom? Ele é a forma fracionária. Só que é o seguinte, eu também posso representar esse número fracionário, que é o número racional também, em uma outra forma, que é chamado de dízima, tá? Ou mais conveniente, de um número decimal, tá bom? Vou chamar de número decimal, que mais à frente você vai entender com outra nomenclatura, tá? Então, o que é o número decimal? A grosso modo, é quando você efetua essa divisão. Então, um número racional, P sobre Q, ele é um número divisório, tá? Onde você vai ter aqui o P sendo dividido pelo número Q, tá? Em uma divisão normal. Então, essa estrutura que você está vendo aqui pode ser representada dessa forma, tá? Ou você pode pegar aqui, ó, P dividido para Q, tá? Ele é um número que está sendo dividido, um número P dividido pelo número Q, tá? Essa divisão, além de ser chamado de um número fracionário, também pode ser chamado de uma razão, tá? Então, o que é uma razão? A razão, ela é uma divisão entre dois números, tá? Você pode pegar aqui, ó, P dividido para Q, tá? Então, razão, ela é uma divisão entre dois números. Se ela é uma divisão entre dois números, eu posso representá-lo através de um número racional, tá? Esse número racional, a sua estrutura é chamada de uma forma fracionária, tá? Que é uma divisão, ou pode ser representado numa sua forma decimal, tá? Ou seja, se você tem aqui um número decimal, tá? Vou colocar aqui um número normal simples. 1/4, tá? Quando eu efetuar a divisão, tá? Quando eu efetuar a divisão, pegar aqui, ó, pegar 1 dividido para 4, o que que vai acontecer? 1 não dá, então eu vou ter que colocar um zero como auxiliar e eu colocar o zero e a vírgula, tá? Então, quando eu coloco aqui, automaticamente já vou surgir os números decimais, que são os números que aparecem depois da vírgula. Então, aqui eu vou ter 2, não é isso? 2 vezes 4 dá 8, tá? Para 10 dá 2, dá para dividir que dá 0, e aqui vai dar 5, tá? Que dá 20, e aqui o resto 0. Então, significa que 1/4 é 0,25, tá bom? Então, esse 0,25, ele é um número decimal, tá? Que ele pode ser representado na sua forma fracionária, tá? Então, um número racional, ele pode ser representado dessas duas formas, tá? Tanto na forma fracionária como na forma decimal, tá? Lembrando que o foco aqui dessa aula é falar mais sobre os números fracionários, tá? Eu vou fazer outras aulas em relação aos números decimais, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui continuar os nossos estudos, tá? Então, só fechando aqui essa parte. O que é um número racional? Ele é um número da forma P sobre Q, tá? Onde o número que fica embaixo, que é o denominador, ele não pode ser zero. Pode ser qualquer número que você pensar, mas ele não pode ser zero, tá bom? Agora, uma outra observação, tá bom? Antes que eu passe aqui, tá? Uma observação é o seguinte, que os números inteiros, tá bom? Por exemplo, 3, -1, tá certo? E assim por diante, ele também são números racionais, tá? Como assim, professor? Olha, subtende-se que abaixo desse número 3 tenha um número 1, tá bom? Por quê? Porque se eu pegar o número 3 e dividir para 1, ele vai ter o seu resultado 3, tá bom? Então, todo número inteiro e todo número natural, tá? Vou colocar no número inteiro, que é mais prático. Todo número inteiro, tá bom? Ele é também um número racional, tá? Subtende-se que debaixo desse númerozinho -3, -1, exista um número 1, tá? Por conveniência, ele não é escrito, tá? Mas subtende-se que ele está lá, tá bom? Em alguns casos, você vai ter que colocar apenas para efetuar uma conta, para você ficar mais certo daquilo que você está fazendo, tá bom? Então vamos lá. Como a gente já sabe como é o número racional, sua estrutura, tá bom? Vamos continuar, tá? Então, um exemplozinho aqui é para a gente entender como é que funciona aquilo que a gente já estava vendo, tá? Então, o que que acontece? Em uma classe com 16 meninos,
perdão, 18 meninos e 24 meninas. Qual é a razão entre o número de meninos e o número de meninas, tá? Então, a gente viu agora há pouco que a razão, ela é uma divisão, tá? Então, de certa forma, ela é uma divisão de números de meninos, que é 18, dividido por 24, tá? Essa é a razão. Mas eu posso estruturar ela na forma fracionária, que fica quanto? 18 dividido por 24, tá? Como é a leitura? A leitura é o seguinte, você pode representar 18 por 24, tá? Ou botar assim as leituras, tá? Leituras 18 por 24, tá bom? Ou você pode botar 18 sobre 24 avos, tá bom? Vou botar aqui, ó, 18 sobre 24 avos, tá bom? A palavrazinha avos, ela aparece quando o número, ele é sempre, o denominador sempre maior do que 10, tá bom? Então, bem simples, é apenas a estruturação, tá? Vamos continuar aqui, ó. Existem alguns tipos de razões, tá? Para que a gente fique inteirado naquilo que nós vamos ver mais à frente, tá? Então, o primeiro tipo de fração é a fração própria, tá? O que é uma fração própria? O numerador é menor, tá? É menor do que o denominador, tá só? Então, que tipo de exemplo eu posso tirar aqui? Olha, eu posso pegar aqui, né? Como ele é menor, então 3 sobre 5, tá? 1 sobre 7, tá certo? 11 sobre 21, tá bom? Sempre lembrando, quem é o numerador é aquele que fica em cima. Então, o que fica em cima, ele é menor do que o que está embaixo, tá? Então, essas frações, se eu for classificar elas, elas são frações próprias, tá bom? Próxima, fração imprópria, é o contrário. Agora, o numerador, ele é maior do que o denominador, tá bom? É o contrário. Então, basta você pegar aqui, ó, 5 sobre 3, tá bom? 11 sobre 2, tá? Botar aqui outro exemplo. 17 sobre 10, tá bom? E assim por diante. Sempre lembrando que o denominador, que é o que está em cima, é maior do que o que está embaixo, tá? Fração aparente. Olha, a fração aparente é uma forma fracionária cuja divisão entre os dois números gera um número inteiro, tá? Ou seja, se você pegar aqui, ó, 12 sobre 3, tá? Quando você pegar essa divisão, 12 dividido para 3, dá 4, ok? Vou botar até aqui, ó. Vou botar aqui em forma bem mais estruturada aqui, ó. Quando você pegar 12 dividido para 3, isso daqui vai dar 4, ok? Então, isso quer dizer o seguinte, que essa fração, 12 sobre 3, era uma fração aparente, tá? Vou colocar aqui outra aqui, ó. 15 sobre 5, tá? 15 sobre 5 dá 3, tá? Quando eu efetuar a divisão, 15 dividido para 5 vai dar 3, tá bom? Essa fração aparente, nós vamos precisar usar ela mais à frente, tá bom? Para resolver algumas operações, tá? Ou seja, quando eu tenho frações cuja divisão é exata, eu consigo efetuar uma conta mais rápida e mais precisa, tá bom? Vamos lá. Então aqui nós temos três, tá bom? Fração própria, fração imprópria, fração aparente. Próxima, fração irredutível, tá? O que é uma fração irredutível? É quando o numerador e o denominador não podem ser mais divididos entre si, tá certo? Ou seja, não existe um denominador comum para os dois, tá? Então, aquela fração, aquela forma fracionária, ela é uma fração irredutível, tá? Por exemplo, se você tiver a seguinte estrutura, 3 sobre 2, tá? 3 sobre 2 ela é uma fração irredutível. Por quê? Porque eu não consigo encontrar métodos para dividir os dois. Se eu dividir em uma forma aparente, não vai dar inteiro, tá bom? Ou eu não consigo nenhum número divisível para os dois, de tal forma que, ao efetuar a divisão pelo denominador e pelo numerador, chegue a uma outra fração, certo? Comum, tá bom? O que que acontece? Outro exemplo é 5 sobre 2, tá? Vou botar 5 sobre 7, tá bom? Aqui eu também tenho frações irredutíveis, tá certo? Agora é o seguinte,
uma fração irredutível, de certa forma, ele é a simplificação de uma fração equivalente, tá? O que são frações equivalentes? Vou colocar aqui de ladinho aqui, ó. Frações equivalentes. Equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações que têm o mesmo valor numérico, tá? Só que com forma fracionária diferente, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 3 sobre 2, tá? Qual é uma fração equivalente a 3 sobre 2? Basta eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo fator, tá certo? Por exemplo, se eu multiplicar aqui por 2 e aqui por 2, tá? Então eu vou encontrar, ó, 3 vezes 2 dá 6 e 2 vezes 2 dá 4, tá? Então, 6 sobre 4 ela é uma fração equivalente a 3 sobre 2, tá bom? Eu também posso encontrar outra equivalente, tá bom? Como? Multiplicando tudo por 10, tá? Então, se eu multiplicar tudo por 10, vai dar quanto? 30, e aqui embaixo vai dar 10. Opa, desculpa, vai dar 20, tá bom? Então, 30 sobre 20 é uma fração equivalente a 3 sobre 2, tá bom? 6 sobre 4 é equivalente, 30 sobre 20 também é equivalente, tá? Então, o que é uma fração equivalente? São outras frações que têm o mesmo valor numérico da fração inicial, tá? Então, fração equivalente, você vai aumentando a sua forma fracionária, tá? Os números eles vão aumentando. O que é uma fração irredutível? É você ter uma fração grande e ir reduzindo ela a um denominador menor possível, tá bom? Então, o que eu posso dizer assim, a grosso modo, que se você está subindo aqui, ó, tá? Você vai estar encontrando frações equivalentes, tá? Mas se você estiver efetuando uma descida, tá? Você vai estar o quê? Encontrando uma fração irredutível, tá? Então, se eu pegar 30 sobre 20 e eu for dividindo por números comuns a 30 e comum a 20, tá? Eu vou chegar a essa fração 3 sobre 2, tá bom? Então, se eu for dividir aqui ó, por 2, ó. Se eu dividir por 2 e aqui por 2, tá? Então, eu vou encontrar 15 sobre 10, tá bom? Ah, vou dividir agora por 5, tá bom? Divido aqui tudo por 5, eu vou ter 3 sobre 2, tá? Então, observe que quando eu efetuo a divisão sempre com o mesmo fator, tá? Esse número ele vai ser reduzido até chegar a uma fração irredutível, tá bom? Próxima, fração mista. O que é uma fração mista? É uma fração que você vai ter uma parte inteira e uma parte fracionária, tá? Por exemplo, se você tiver aqui, ó, 3, 1 meio, tá? Então, como é a leitura? A leitura vai ser 3 inteiros, tá? E 1 meio, tá? 1 meio ou 1 sobre 2, tá? Essa fração mista, observe que aqui não é uma multiplicação, tá? Ela está juntinha ali à fração, simbolizando que essa fração vai ser uma fração mista, tá? Agora é o seguinte, toda fração mista, você consegue transformar ela em uma fração própria ou imprópria, tá bom? Agora vamos lá, como é que vai ser isso? Você vai pegar o denominador, vai multiplicar pela parte inteira e vai efetuar uma soma com a parte que está no numerador, tá bom? Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 3 mais 1, tá? Aqui o denominador seria 2, tá? Então 3 vezes 2 é 6, 6 mais 1 dá 7. 7 sobre 2, tá? 7 sobre 2, uma fração imprópria, tá? Numerador maior do que o denominador, tá bom? Se eu botar outra aqui, 9 1 quinto, tá? 9 1 quinto, 9 inteiros e 1 quinto. Como é que ficaria aqui a minha estrutura, tá? Ó, é 5 vezes 9 mais 1, tá? Sobre 5. Então, 5 vezes 9, 45, mais 1, deixa que eu faço. 45, 46, é isso, 46, tá? Tenho que treinar os meus dotes em matemática, porque às vezes fica aí atrofiado, tá bom? Então, observe que toda fração mista,
ela vai ser transformada em uma fração imprópria, tá bom? Então, só voltando aqui, quantos tipos de frações eu tenho? Eu tenho a minha fração própria, tá? Eu tenho uma fração imprópria, tá? Tenho uma fração aparente, eu tenho, peraí, voltou demais, eu tenho uma fração irredutível e eu tenho a minha fração mista, tá certo? Eu tenho essas 5 tipos de frações, tá bom? Então vamos lá. Esses tipos vai nos auxiliar a resolver problemas à frente, tá bom? Principalmente frações equivalentes, frações irredutíveis, tá? Frações mistas, tá bom? E frações também aparentes, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Vamos ver aqui alguns casos, tá? De comparação de números racionais. Quem é o maior e quem é o menor, tá bom? Primeiro caso. Primeiro caso é bem simples, tá? Como assim, professor? Primeiro caso é quando eu tenho denominadores iguais, tá? Quando eles são iguais, tá? Iguais, você tem a comparação mais fácil, tá? Ou seja, você compara os numeradores. Quem é o maior? 3 ou 5? Você falou 5, de certa forma, essa fração 5 sobre 7, ela é maior do que a 3 sobre 7, tá bom? Então, aqui eu vou ter o símbolo, ó, 5 sobre 7, ela é maior do que 3 sobre 7, tá bom? Porque denominadores iguais, eu comparo os numeradores, tá bom? Simples, tá certo? Vamos lá ao segundo caso, tá? O segundo caso, os denominadores são diferentes, tá? Então, o que eu tenho que acontecer, o que eu tenho que fazer, tá? Eu tenho que pegar esse caso 2, tá certo? E tentar transformar ele em um caso 1, tá bom? Tenho que fazer essa transformação, esse manejo, essa modificação para que eu utilize o caso 1, tá bom? Agora, como, tá? Seguinte forma, o número que você vai encontrar precisa ser uma fração equivalente a esses dois termos, tá? Então, de certa forma, para você utilizar o caso 1 em transformação, você precisa encontrar uma fração equivalente que tenha denominadores iguais, tá? Esse é o caso. Agora vamos lá. Como é que eu faço isso? Simples. Você lembra de um fator chamado MMC, tá? Que é o mínimo múltiplo comum, tá? De 4 e 6, tá bom? É o jeito mais simples. Existe outro jeito? Existe, tá? Só que aí nós vamos ver esses dois casos agora, tá? Então, o primeiro caso é o MMC. Como é o MMC de 4 e 6? Você vai aqui decompor em fator primo, tá bom? O 4 e o 6 por 2 dá 2, aqui dá 3, por 2 dá 1, 3 e por 3 dá 1 e dá 1, tá? Então, quem é o MMC? É a multiplicação desses números, né? Então, 4 vezes 3 dá 12, tá? Então, significa o seguinte, que 5 sobre 4, a fração equivalente aos dois tem denominador 12, tá? E 7 sobre 6 tem o denominador 12, que é equivalente. Agora eu começo a colocar o meu teco-teco para funcionar, tá? Da seguinte maneira. Não, não é assim, né? Não vamos fazer graça com a graça, tá? Mas vamos lá. Como é que vai ser? Olha, do 4 para eu chegar ao 12, eu multipliquei por alguém, tá? Que número é esse? Eu multipliquei por 3. Consequentemente, aqui em cima também eu vou multiplicar por 3, tá? Aqui embaixo eu multipliquei por alguém, tá? Que não é por 3. Eu multipliquei por quanto? Eu multipliquei por 2, né? Porque 6 vezes 2 dá 12. Consequentemente, aqui em cima também eu vou multiplicar por 2, tá? Então, vamos lá. A primeira eu estou multiplicando por 3. Então, 5 vezes 3, 15. E 7 vezes 2 dá 14, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas frações, 15 sobre 12 e 14 sobre 12, tá? Então, eu estou utilizando a comparação agora, utilizando frações equivalentes, tá? Lembra de fração equivalente? Eles são outras frações que têm o mesmo valor numérico da fração irredutível, tá bom? Então, como esse 15 sobre 12, ele é equivalente a 5 sobre 4 e 14 sobre 12 avos, ele é equivalente a 7 sobre 6, os denominadores estão iguais. Então, eu utilizo o caso 1 em comparação. Então, de certa forma, eu vou ter que
o 15 sobre 12, tá? É maior do que 14 sobre 12, tá certo? Isso me diz o quê? Que assim, vou botar aqui, você vai ficar bem pertinho do meu rostinho lindo, maravilhoso de bebê. Assim, o que eu vou ter o quê? Que 5 sobre 4 é maior do que 7 sobre 6, tá bom? Então, utilizando fração equivalente para encontrar uma comparação, tá bom? Coloquei os dois casos aí. Professor, você disse que tem outra forma de fazer sem ser pelo MMC? Sim, existe, tá? Que eu vou falar agora, tá bom? O que que acontece? Olha, o MMC, ele é um número múltiplo de 6 e de número 4, tá bom? Então, o que que acontece? Quando você multiplicar 6 vezes 4, vai ser o quê? 24. Esse número 24, ele é um número múltiplo de 12, que é o MMC, tá bom? Então, o que que acontece? O MMC, às vezes, preste atenção, às vezes é uma multiplicação dos denominadores. Às vezes, tá? Não é sempre. Mas, quando eu multiplico, eu encontro um número múltiplo dele, tá? Então, 12 eu consigo encontrar 24, que é o quê? 12 vezes 2. Então, 24, ele é múltiplo de 12, tá certo? Então, o que que acontece? Quando eu multiplico esses dois números, eu posso encontrar o MMC, ou, que é o grande caso que nós vamos ver, eu encontro um número múltiplo de 12, que é o múltiplo do MMC. Então, se isso aqui é 24, então significa que a fração equivalente vai ter o denominador 24. Então, 5 sobre 4, vou encontrar o denominador, que é 24, ok? E 7 sobre 6, eu vou encontrar também o denominador 24. Aí eu começo a utilizar o meu teco-teco. De 4 para chegar a 24, eu multipliquei por quanto? Por 6. Então, significa que aqui em cima eu vou multiplicar por 6, que aqui dá 30. E aqui multipliquei por 4, que deu 28, tá? Mesmo esquema, tá? Eu vou ter 30 sobre 24 e 28 sobre 24. Denominadores iguais. Então, de certa forma, esse primeiro aqui é maior, tá? É maior do que o segundo, tá bom? Então, coloquei aqui duas formas para você situar a sua aprendizagem, tá bom? Vamos tocar aí, porque tem muita coisa para ver aí, tá? Vamos lá, um exemplozinho para a gente fixar aquilo que a gente já está aprendendo, tá bom? Então, vamos lá. Marcos Antônio já leu 5 sobre 8 do livro, que vai cair na prova de língua portuguesa, tá? Pedro, até agora, leu 8 sobre 15. Quem leu mais, tá? Pedro, tá certo? Quem leu mais? Pedro ou foi Marcos Antônio, tá bom? Então, é aquela mesma estratégia que a gente já estava vendo agora há pouco, tá? Quem leu mais, de certa forma, é a fração maior, tá bom? Então, quem é o maior? 5 sobre 8, tá bom? 5 sobre 8, ou, tá? 8 sobre 15, tá certo? Vamos entender quem é o maior desses dois, tá bom? Como os denominadores são diferentes, tá? Você pode utilizar aquela estratégia de MMC ou multiplicar os denominadores, tá? Vamos lá, eu vou utilizar a questão de multiplicar os denominadores, tá bom? Que gera um múltiplo do MMC, tá bom? Tem isso na mente. Quando eu multiplico os denominadores, eu gero um múltiplo do MMC, tá bom? Então vamos lá, eu vou pegar aqui a ideia de multiplicar, tá? 8 vezes 15, tá? Então 8 vezes 15 vai dar 120, né? Então 8 vezes 5 dá 40, né? Deixa o 0 e vai 4. E 8 vezes 1 dá 8, mais 4 que foi 12. Então quer dizer que 120 ele é um múltiplo de MMC de 8 e 12. Ou, perdão, 8 e 15, tá certo? Então, o que, que eu vou ter? Eu vou ter a seguinte situação. 5 sobre 8, tá? Eu vou ter o denominador comum, que é 120, e 8 sobre 15, eu vou ter o denominador comum, que é 120, tá bom? Aí eu começo a pensar, daqui para cá eu multipliquei por quanto? Por 15, né? Então, consequentemente, eu vou multiplicar por 15 aqui, e aqui embaixo, daqui para cá, eu multipliquei por quanto? Multipliquei por 8. Aqui também vou multiplicar por 8, tá bom? Então, quanto é que vai ficar?
5 vezes 15 dá quanto aqui? 5 vezes 5 dá 25, né? Vai 2, 5, 5, 6, 7. Então, 75, tá bom? Vou botar aqui mais bonitinho. Então, 75. E 8 vezes 8, 64, tá bom? Então, utilizando a ideia aqui da comparação, quem é o maior, tá? Quem é o maior? Como os denominadores são iguais, eu comparo os numeradores, tá bom? Então, o maior, tá bom? O maior é 75 sobre 120, tá? Que a sua fração irredutível é 5 sobre 8, tá bom? E 5 sobre 8 é quem? O Marcos Antônio, tá? O Toninho, tá bom? O famoso Antônio, ok? Então, quem leu mais foi o Marcos Antônio, tá? Em comparação com o Pedro, que só leu 8 sobre 15, tá bom? Ele leu ali bem pertinho, mas ele leu pouco, tá bom? Vamos lá, vamos aqui seguindo aos nossos estudos. Por hoje, na cá aqui, eu encerro a minha participação. A gente se encontra na próxima aula, tá certo? Até a próxima.